Muito obrigado, Alex, porque isso vai fazer você entender melhor o que a palavra de Deus fala, não só para o povo de Israel, mas para nós, igreja, hoje. Agradeço muito a presença dos irmãos, pastora Ângela, que vieram aqui, o Cornélio, em especial para esse dia, Festa das Trombetas, e nós estamos hoje em plena Festa das Trombetas. E o texto que nós vimos aqui está em Levítico, e o Senhor ordenando ao seu povo, no mês sétimo, no sétimo mês do calendário judaico. Interessante que neste mês acontecem 3 momentos que o Senhor chama a atenção do povo para que houvesse santa convocação. O primeiro é este aqui, que caía exatamente no mês sétimo ao primeiro do mês. Primeiro dia do sétimo mês. Nosso calendário é diferente, viu, gente? Essa data aqui, no sétimo mês não coincide, não é certo? Essa festa, ela acontece entre aí setembro, outubro, quando ela acontece no calendário, correspondendo aqui, né, ao nosso, seriam esses meses. Nós estamos agora em setembro, né? E nós estamos no primeiro dia do sétimo mês do calendário judaico, e o Senhor ordenou que eles, então, tocassem trombetas. Essa festa dura uns 3 dias, né, até o dia 17. Mas o que significa isso? Nós já temos o entendimento da Páscoa, nós já temos o entendimento de Pentecostes, e já temos o entendimento de tabernáculos. O que isso significa para a nossa igreja hoje? Mas nós falamos muito pouco do dia das trombetas, o dia 1º do mês. E no dia 10, no 10º dia desse mesmo mês, era o Yom Kippur, era o dia da expiação. Eles tinham que afligir as suas almas nesse dia, e isso acontecia através do jejum. Eu já falei aqui que a primeira vez que eu fui a Israel coincidiu com o dia de Yom Kippur, a gente estava lá, e eu fiquei impressionado. Aquelas avenidas lá de Tel Aviv, né? Cidade moderna, grande. Você podia deitar no asfalto e ficar lá, não passava nada, não tinha nada. A cidade parou, tudo em Israel para completamente. Inclusive teve uma guerra chamada Guerra de Yom Kippur, exatamente para aproveitar esse momento que os inimigos intentaram, então, invadir Israel. Pois bem, essa festa acontecia, então, 10 dias depois. A festa do Yom Kippur, a festa da expiação, que era coincidente, era exatamente aquele dia que o sacerdote entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, levando o sangue do animal que era sacrificado lá fora. E esse sacrifício era por ele e também para todo o povo. Isto é a celebração do 10º dia do mês 7, ou do 7º mês. E logo depois disso, 5 dias depois, acontecia a festa dos tabernáculos, que nós já conhecemos. Eles, então, passavam 7 dias em tendas, eles montavam tendas e passavam ali 7 dias morando nelas, e lembravam o tempo que eles tiveram que caminhar durante 40 anos no deserto, e onde eles tinham que armar as suas tendas, mas a presença do Senhor estava no meio do arraial. Então, irmãos, a presença do Senhor, esse momento de estar junto com Ele, ele é celebrado na festa dos tabernáculos, que tem o seu sentido tanto para Israel, quanto para nós, a igreja do Senhor Jesus. Mas eu gostaria, já que nós estamos aqui nesta direção, né, de buscar cada vez mais o conhecimento do Senhor a respeito do momento que a igreja vive, dos dias que nós temos diante de nós, e que já é fartamente conhecido no meio cristão, até os mais céticos hoje entendem que nós estamos vivendo esses momentos próximos do retorno, da manifestação do reino de Deus físico na terra. Você vai abrir no livro do Apocalipse, no capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Vamos entender aqui. Quando o 7º selo é aberto, aquele livro que tinha 7 selos, que fechava o livro que estava na mão do Senhor, ele então se abriu.
Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve então silêncio. Opa! Agora vai acontecer alguma coisa. Esse documento aberto vai iniciar ou manifestar ou expor alguma coisa. Muito grande, muito séria. Houve silêncio no céu durante meia hora. Então ouvi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. As orações dos santos, elas estão dentro deste momento, claro, compondo o que vai ocorrer na sequência. E da mão do anjo subiu à presença do Senhor fumaça e incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Você sabe do que se trata isso? Nesses momentos finais, que são desencadeados a partir deste momento em que o livro está completamente aberto. Esse momento de silêncio no céu estava mostrando exatamente o desencadear das coisas que viriam na sequência para que aquele documento tivesse o seu valor, o seu sentido, né? Aquilo que ele atestava fosse então manifestado. Capítulo 10. Mesmo livro. Então o anjo que vi, verso 5, que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos. Vamos achar esse mistério aí que ele anunciou? Capítulo 11. Versículo 15, a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, e essas vozes diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus. A história de Israel mostra isso, irmãos. E nós temos de entender que a nossa história, como igreja, ela começa depois da história de Israel e termina antes da história de Israel terminar. E quanto mais nítido você tiver isso, quando você estiver lendo as Escrituras, principalmente as profecias dos últimos dias, você vai ter uma compreensão melhor do que está acontecendo. Hoje nós estamos na festa das trombetas. O que se falava naquela festa das trombetas? Falava que o povo precisava acordar. Opa, peraí, esse negócio tocando aí, 3 dias seguidos, o Senhor estava chamando a atenção do seu povo. 5 dias depois, ou melhor, 10 dias depois, arrependimento, quebrantamento, choro, abatimento. A alma que não se afligir estará fora do propósito da festa. Festa, santa convocação, mas é o dia de Yom Kippur, o dia que o sangue era levado até a presença do Senhor e ele se tornava propício para com aquele povo. Na sequência disso, a presença do Senhor, habitando com aqueles que são do seu povo, a festa dos tabernáculos, grande alegria. Eles celebravam isso com ramos, pegavam ramos, eles ofereciam várias ofertas e sacrifícios ao Senhor, e tinham uma celebração de 7 dias, com a santa convocação, no primeiro desses 7 dias e também no último, no 8º. O Senhor estava falando alguma coisa para o povo de Israel. Venha comigo no capítulo 32 do livro de Deuteronômio.
Nós vamos começar a ler no 31:30. Nós vamos começar no 31 antes do 30. Nós vamos começar no 31:24. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebeldia, a tua dura serviço, pois se vivendo eu ainda hoje convosco sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras, e contra eles por testemunhas tomarei o céu e a terra, porque sei que, depois da minha morte, procedereis corruptamente, e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias. Porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das suas mãos. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Nós vamos para o final do cântico. Vamos ler ele todo, não. Versículo 40, capítulo 32. Levanto as minhas mãos aos céus e afirmo por minha vida eterna, que se eu afiar a minha espada reluzente, a minha mão executar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei os que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, de sangue de mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos. Tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Depois vocês leiam o capítulo inteiro, onde o cântico foi registrado, e esse o próprio Deus falou para Moisés escrever, né? O Senhor deu para ele a letra, né, do cântico. Agora você volta para o Apocalipse, capítulo 15. Versículo 2: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Deus, pois tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Esta visão que João tem mostra estes israelitas que foram mortos e que estão na presença do Senhor Jesus, mortos durante o período que ainda vai chegar, chamado tribulação, e que são as 7 taças. Eles estão na presença do Senhor cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. No livro do Apocalipse vocês vão achar 2 vezes a menção a respeito destes santos, que são aqueles que guardam os mandamentos e a fé em Jesus. Então, eu não quero que você se veja confundido, eu quero que você entenda que o Senhor já estava falando para o povo de Israel lá atrás, como é que seria lá no final. E eles agora, passados por essa experiência desses últimos momentos, ali que precede a manifestação do reino visível, físico de Deus sobre a terra, que eles aguardam. A nossa cidade é a Nova Jerusalém Celestial. A cidade de Israel é Jerusalém, que está lá no Monte Moriá, aqueles montes todos lá. Oliveira. E ele virá e reinará neste lugar aqui. Mas a promessa nossa, ela é um pouquinho além. É a cidade que Abraão viu e não quis voltar para trás. Ele não quis nada mais. Ele falou: Senhor, eu quero essa cidade. É essa a promessa do Senhor para os descendentes de Abraão, segundo a fé em Cristo Jesus, que é aquele que Abraão viu e se alegrou, Jesus falou.
Abraão viu os meus dias e se alegrou. Ele viu que a promessa que ele estava recebendo estaria sendo manifestada na minha vida, e no caso, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que realmente tira o pecado do mundo. Mas eu queria que vocês entendessem a sequência dessas trombetas com a festa do arrependimento. É um momento de quebrantamento, é um momento de perseguição que se reflete dentro do período da tribulação que nós falamos aqui e que estão dentro também daquele período das 7 taças que são derramadas sobre a terra. Nessa hora, meus irmãos, a Bíblia nos fala que Israel será o período chamado de angústia de Jacó. Tudo que esse povo já sofreu até hoje é pouco diante desse momento futuro que eles ainda viverão. Será a última peneira de Deus em Israel, porque a palavra do Senhor nos fala que o remanescente que será salvo. Esse remanescente é todo o Israel. Só você ler no capítulo 11 do livro de Romanos, você vai saber. O Senhor vem trabalhando com este povo. A maior parte deles, incrédulos, fora da promessa. Mas nos últimos dias, nos últimos momentos, que aqui relata o livro do Apocalipse, o Senhor levantará dentro deste povo um grupo de pessoas totalmente comprometidas com a fé em Jesus, mas que também guardam os mandamentos de Moisés. Estes são os santos da tribulação. Se não todos, a maioria serão degolados nesse período. E essa figura representante do inferno, Satanás, que vai ser possuído por ele completamente, estará durante 3 anos e meio em pleno poder sobre a terra. Antes disso, porém, a festa das trombetas avisando o povo. Jesus fala, olha, quando virdes o abominável da desolação, o mesmo que fala para o apóstolo Paulo também, fujam. Fujam. Aí chegou o momento da angústia de Jacó. Orai para que não seja no sábado, para que não, pelas mulheres grávidas e assim por diante, e por aqueles que estão na Judéia, porque esse momento será um momento de grande angústia. E se esses dias não fossem abreviados, obrigado, gente, abreviados, eles não suportariam. Mas nós estamos vendo no capítulo 15 ali do Apocalipse, um grupo que já foi sacrificado diante do Senhor, no mar de vidro e fogo, glorificando ao Senhor com o cântico que contava a história deles, escrito por Moisés lá atrás, e eles então testificando que a espada do Senhor saiu, e Ele está fazendo justiça agora sobre a terra, porque neste momento abre-se o santuário do Senhor. Capítulo 15, versículo 8, o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Aí vem os flagelos. Sequência para Israel na sua história. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Amós 4,12. Prepara-te. Na sequência você vê o constrangimento e quebrantamento. Festa da expiação. Mas na sequência disso, um momento maravilhoso, que é a presença do próprio Deus. E ele celebrando naquela festa chamada Festa dos Tabernáculos, que representa esse livro aberto e a promessa já presente, já manifestada na vida de todo aquele povo. A história de Israel, então, nos mostra, irmãos, que nesses últimos dias, que estão representados ali no 7º mês, 3 festas no 7º mês, primeira trombeta, avisar no povo, segunda trombeta, 10 dias depois, o Yom Kippur, quebrantamento, tristeza, abatimento, e 5 dias depois, a festa da alegria, a festa dos tabernáculos. Esta é a história de Israel. Já se cumpriram para nós também as primeiras festas, a Páscoa e Pentecostes, na história da igreja. E na história de Israel também
precisa agora ser completado neste final dos tempos, esta promessa de Deus que está representada aí nesses 3 momentos do 7º mês. Então, rapidamente, só para você fechar e ficar mais fácil de entender, falta um tempo ainda que essas trombetas estão anunciando para este povo que será um tempo de dificuldade, mas um tempo de alegria na sequência disso. Amém? Eu tentei mostrar isso lá na frente do Apocalipse para vocês nos últimos dias, que nós falamos tanto. Mas, irmãos, nós estamos aqui com esse pano de fundo para trazer para vocês um entendimento relacionado aos nossos dias como igreja, não como Israel. Israel está lá, provavelmente, se continuar nessa mesma escalada, chega Gog e Magog, aquela história lá do Vale dos Ossos Secos, Israel sendo restaurada, e na sequência disso, a guerra lá e a destruição dos exércitos que vão se levantar contra Israel. E está aí, ó, o grupo das nações que a Bíblia fala estão exatamente hoje representados dessas nações que estão guerreando contra Israel. Pode haver uma escalada e chegar naquilo que nós temos lá no capítulo 39 de Ezequiel. Mas eu não posso dizer que também vai haver agora, mas que certamente vai acontecer. O que não aconteceu ainda é a guerra de Gog e Magog. Não a do capítulo 20 do livro do Apocalipse, é do capítulo 39 do livro de Ezequiel. Então, queridos irmãos, como eu já falei aqui também, hoje até os mais céticos, dentro daqueles intérpretes, né, da palavra do Senhor e de uma forma mais objetiva na interpretação profética da Bíblia, eles têm concordância nisso. Até os amilenistas concordam com isso, que nós estamos vivendo os últimos dias. Então, essa trombeta que está tocando aqui, nós já estamos tocando ela há algum tempo, para a igreja. O Espírito Santo de Deus já está falando, opa, presta atenção, presta atenção, presta atenção, toca aí como é que chama? Tequiá. São 7 que o Apocalipse fala. Na última, nós vamos embora. Nós vamos embora. Mas, irmãos, elas já estão sendo manifestadas pelo próprio momento, que é igual tanto para aquela nação, a nação de Israel, quanto para a igreja. São os últimos dias. Como eu já disse, nós chegamos depois e vamos sair antes, biblicamente falando, dessa história. Você está preparado para essa festa que vai, na sequência, acontecer do Yom Kippur? Ou você está olhando só lá por cima e vendo o tabernáculo? O que eu quero falar aqui para vocês agora, irmãos? Esse assunto, ele me trazia um certo, não é constrangimento, mas um desconforto. Quando a gente fala de tribulação na igreja, historicamente, tem isso. Nós vamos passar na tribulação, a igreja da tribulação, vai metade da tribulação, toda a tribulação, antes da tribulação. Por falta desse entendimento que essas festas aqui estão nos mostrando. Tem tribulação para Israel ainda? Tem. E para a igreja? Tem também. Só que a nossa é grande tribulação pelo período que nós estamos sobre a terra. Eu, João, irmão vosso, na tribulação. A igreja nunca viveu fora de tribulação, irmãos, porque ela foi tirada do sistema, ela foi tirada do mundo. E Jesus falou, o mundo é inimigo de vocês, eles não aceitaram a mim, nem vão aceitar vocês. Aqueles que estão em paz com o mundo é uma Laodiceia. É uma igreja de Laodiceia. A igreja sempre, quando está posicionada exatamente dentro do seu chamado, ela enfrenta uma oposição forte. Então, meu irmão, se você está sendo aí atribulado, seja com o que for,
Não se iluda, tenha uma mente pensante por trás dessa situação que tem envolvido a sua vida, que quer a sua destruição. Mas Jesus falou para o Pai: enquanto eu estava aqui, eu os protegi. Agora, Senhor, Pai, eu estou colocando eles nas tuas mãos. Por isso, Jesus podia dizer: não temas, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, se você não nota que existe esse contraponto, se a sua vida é normal, as coisas são tudo assim, racionais na sua história, ué, tem uma coisa esquisita. Esquisita, irmão. E eu sempre brinco, né? Se não tem tribulação na sua vida, você precisa de orar, pedir a Deus alguma, porque deve ter alguma coisa errada. Ou você está no intervalo de uma para outra, ou tem uma coisa errada. Ai de vós, quando todos disserem bem de vós. Assim fizeram vossos pais com os profetas. Irmãos, não é nada para que a gente fique assombrado, assustado. É para que você tenha consciência do momento e de onde você está e comece a tomar providência. Hoje é trombeta. Olha para o irmão, acorda, acorda. Acorda, irmão. Chegou a hora de você ter a vida cristã de uma forma evidente na sua vida e não alguma coisa escondida, oculta, que se manifesta nos fins de semana quando você vem para a igreja, assim, na comunhão dos irmãos. Não, irmãos. Você é luz, como o irmão falou aqui. Você é sal. Onde você estiver. E Jesus falou que não esconde a luz debaixo da mesa, não. Você bota ela em cima para iluminar. Então aparece como uma testemunha de Jesus aonde você está. E zela para que você tenha uma vida reta diante do Senhor, para não dar combustível para o adversário. Porque Deus nunca vai negar a paternidade que Ele tem sobre a sua vida. Mas Ele também não vai passar a mão na sua cabeça, não. Se está errado, Ele vai virar para você: vamos consertar, meu filho? É assim. Vamos consertar? Nós temos então essa bendita esperança, meus irmãos, que transcende esse momento, que é o momento da grande tribulação da igreja, que vai ficar um pouco mais acentuada, eu vou dizer um pouco para não assustar muito, nesses últimos momentos, mas é assim mesmo. A festa nos fala isso, a festa de Yom Kippur nos fala isso. E se você for um pouquinho mais cuidadoso e começar a ver o que está acontecendo no pensamento da humanidade, de uma forma geral, você pode concordar comigo que nós estamos muito próximo do governo universal. Nós estamos muito próximos, sim, dessa ideologia que desconecta o homem de Deus, né? Prevalecer, dominar e controlar, subjugar, através de leis, como já está acontecendo no Brasil, e em outros países também, até mesmo países considerados países de primeiro mundo. Como que pode uma coisa destas? O príncipe deste mundo, ele está agindo. O espírito do anticristo, João já falou, já está aqui, já está acontecendo. Vai vir o anticristo, mas o espírito dele já está agindo. E hoje nós estamos vendo os homens não se entendendo. As nações não estão se entendendo, e Jesus falou: haverá nação contra nação. Será que a gente, se olhar para o mundo agora, o globo agora, nós vamos perceber isso? Presta atenção, gente. Nós estamos à beira, tem a possibilidade de uma guerra mundial. Se aquele negócio da Ucrânia ali continua sem um ponto final, não tem outra opção. Vamos jogar bomba aí, pesado uns nos outros. Meus irmãos, como eu já falei, o próprio Oriente Médio está lá pegando fogo. Nós estamos vendo a América Latina, América do Norte. Nós estamos vendo a Europa dominada. Nós estamos vendo as coisas. A trombeta está tocando. A trombeta está tocando, irmão.
Se você não ajustou sua vida com Jesus, hoje é o dia, tá? Se você não botou seu pé na estrada e falou assim, eu estou cansado de saber que eu tenho que ir para lá, mas eu não vou de jeito nenhum. Para de procrastinar. Esse que é o problema das 5 virgens que não entraram. Elas não tinham óleo. Irmão, vamos buscar esse óleo, vamos buscar a unção do Espírito, a vida intensa no Senhor, o envolvimento dEle, naquilo que nós até agora pensávamos que era coisa só nossa e a gente que definia, Não, irmãos, nós precisamos ficar alinhadinhos com o Senhor. Alinhadinhos com o Senhor. Para que tudo quanto pedirmos a Ele, nos responda. E nisso vocês serão conhecidos como meus discípulos. Meus irmãos, nós temos que ter essa autoridade de orar pelas pessoas, repreender as enfermidades, como já foi feito aqui. Nós precisamos de entender que o Senhor está conosco e nos dá autoridade para que o nome dele seja proclamado. Não fique com medo, não fique escondido, apresente-se. Eu vou dar para falar para vocês aqui uma coisa que alguns podem até achar que eu não devia, mas eu vou falar. Nós estamos vendo aí na política do Brasil que a nossa mídia ela tem um lado. 90% dos jornalistas, eles têm um lado. E todas as vezes que você vai ver alguém falando, né, que não é do lado deles, eles esmagam, fica um negócio assim difícil. E apareceu um fulano lá em São Paulo. Meus irmãos, quando eu vi aqueles primeiros debates, aqueles encontros lá com os meios de comunicação, eu vou ser sincero para vocês, lavou a minha alma. Eu queria falar aquilo tudo que ele falou. Porque as pessoas que estão dentro desse perfil conservador não falam. Não falam. Ele chegou lá e abriu mesmo. Bom, o resto aí, cada um entenda da forma que quiser. Mas eu estou falando isso, irmãos. Nós temos que nos apresentar. Por que você não vai se apresentar no momento em que a verdade está sendo atacada? Por que você não se apresenta quando uma necessidade existe de alguém que está precisando de um socorro de Deus? Eu não tenho vergonha. Tenho vergonha de orar, tenho vergonha de falar do Senhor para as pessoas. Tem um negócio errado. Vai ver que você está lá no hall de membros da igreja de Laodiceia. Irmãos, nós vamos aproveitar a festa das trombetas hoje. E nós temos mais 2 dias para ficar lembrando disso. Que nós devemos nos acordar como povo de Deus, entendendo que tem lutas pela frente, temos sim, mas tem um momento glorioso na sequência de tudo isso. Segundo o apóstolo Paulo, nós seremos tirados da terra e estaremos para sempre com o Senhor. Essa expectativa que nutria a força da igreja nos seus primeiros anos, seus primeiros dias. Ela tinha expectativa do Senhor voltar na sequência ali daquilo tudo que estava acontecendo com eles em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, que começou a acontecer sob o relato do livro de Atos, de Lucas. Mas não aconteceu. Aí o Espírito de Deus nos trouxe a carta aos Hebreus. Opa, não desanima não, não para não. Porque é grande o galardão que vocês têm. Não abram mão dele. Não abram. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos da fé. E nós vamos chegar àquele dia. Meus irmãos, eu fico às vezes pensando o seguinte. Esse arrebatamento vai ser uma coisa maravilhosa. Você já imaginou, gente? Nós todos lá em cima. No céu. No meio das nuvens. Que coisa maravilhosa. Você vai encontrar os irmãos todos que já partiram. Vai ser alguma coisa indescritível de gloriosa. E aí Jesus pega a gente e leva lá para o céu. Nós somos um povo louco, um povo totalmente desmiolado, um povo esquisito, que acredita nessas coisas.
Aleluia! Aleluia! Vem, Senhor Jesus. Vem. Vem, Senhor Jesus. O trono é teu. Aleluia. Aleluia. Toca mais uma vez aqui o tequiá, né? Chofar, o chofar. Não precisa ser todo mundo, não. É só um. Pode ficar aí, irmãos. O do 1 Coríntios capítulo 15 que você falou aqui. Toca ele aí. Aleluia! Fica em pé, igreja, aplaude ao Senhor. Amém. Coloca a mão na sua cabeça agora. E fala assim: Pai, me abençoa, me guarda, faz resplandecer teu rosto sobre mim, tenha misericórdia de mim, levanta sobre mim a tua face e me dá paz. Amém.